A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisou mudanças no Estatuto do Desarmamento, aprovou a criação do Estatuto do Controle de Armas de Fogo, que revoga a lei vigente. O texto segue para votação em plenário e divide opiniões. De um lado, o discurso de que o cidadão tem direito de defender a própria vida. De outro, dados mostram que mais de 120 mil vidas foram poupadas com o atual estatuto. Para discutir o assunto, o Câmara Debate da Semana recebe o professor e pesquisador Luciano Nascimento. Ele é especialista no estudo do direito penal moderno no Brasil, doutor em Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade de Coimbra e pós-doutor em Sociologia do Direito pela Universidade do Salento. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara Debate. Professor Luciano, bem-vindo à TV Câmara mais uma vez. É sempre bom recebê-lo, que são sempre discussões muito proveitosas. Eu que agradeço o convite, Lael, mais uma vez e, enfim, estar aqui para deixar algum contributo aos seus telespectadores e a ideia do debate público neste país. A gente chegou a fazer um Câmara Debate no início do ano sobre esse mesmo tema e um telespectador nosso, após ter assistido, me contactou dizendo que eu me equivoquei no uso de porte e posse, que são dois termos diferentes. Então eu quero começar essa entrevista lhe pedindo essas duas definições. Muito bem. Do ponto de vista da construção jurídica, nós temos dois conceitos distintos, né? Um é o porte de arma, o outro é a posse da arma, né? A posse da arma é quando o cidadão adquire o direito, do ponto de vista normativo, dogmático, de possuir uma arma em seu lar, de ter uma arma em casa, por exemplo. O porte de arma lhe concede o direito de circular, né, de ir e vir com esta arma em espaços públicos e privados. Essa é a grande diferença do ponto de vista jurídico. Quem pode hoje no Brasil, então, possuir e portar armas? Veja, à luz do intitulado Estatuto de Desarmamento, da Lei 10.826 de 2003, todo cidadão brasileiro que preencher os requisitos que estão lá naquela lei pode ter a posse da arma e o porte de arma. Entretanto, há uma prerrogativa no Estatuto que concede à Polícia Federal um poder discricionário para a concessão do porte de arma, o que dificulta imensamente para o cidadão comum adquirir esse porte de arma. Uma das grandes críticas do pensamento armamentista no Brasil é de que a Polícia Federal não pode ter esse poder discricionário de conceder ou não o porte de arma e, em regra, a Polícia Federal construiria sempre um pensamento de dificuldade para conceder o porte de arma ao cidadão. O texto que foi aprovado, inclusive, já numa comissão especial na Câmara dos Deputados e vai a plenário, que é do chamado Estatuto de Controle de Armas de Fogo, ele meio que revoga o atual Estatuto do Desarmamento e modificaria isso? Ele revoga a Lei 10.826, né, e retira da Polícia Federal o poder discricionário, ou seja, tanto o porte quanto a posse passa a ser uma previsão puramente normativa, sem poder discricionário, ou seja, o cidadão comum, preenchendo os critérios estabelecidos ali nessa nova, digamos assim, no que viria a ser uma nova normativa, substituindo, revogando o Estatuto de Desarmamento, preenchendo aqueles critérios como, por exemplo, lá está estipulado, há uma diminuição de 25 anos de idade para 21 anos de idade, não está respondendo a processo crime, não ter antecedentes criminais e ter em mãos um atestado de sanidade. Preenchendo esses requisitos, portanto, o cidadão comum teria o direito ou adquiriria o direito de ter o porte de arma. Na prática é como a gente tira a CNH, chegar à idade, eu quero dirigir, eu vou seguir uma série de testes, de situações, se eu preenchê-las, eu tenho minha CNH e posso dirigir, é isso? Podemos utilizar essa analogia. Eu só não teria a segurança de afirmar qual das duas é a mais danosa, porque afinal de contas dirigir também, principalmente na nossa realidade, né, na realidade brasileira, tem se traduzido uma grande problemática social em função do número de infrações de trânsito e de resultados de causa-morte, né, por direção de veículo automotor. Eu diria que a questão da revogação do Estatuto de Desarmamento com a possibilidade de uma nova lei
ampliaria enormemente as complexidades, não contribuiria em absolutamente nada para a diminuição da criminalidade e traria ou faria emergir um sentimento social de que o cidadão comum pode fazer justiça com as próprias mãos. O que, do ponto de vista do Estado Democrático de Direito e da civilidade ocidental do momento, não é recomendável, digamos assim. Falando então dessa questão cultural, professor, que uma mesa de bar às vezes é suficiente para sair um crime mesmo, ainda que não seja com arma de fogo, uma discussão banal sobre o time de futebol ou uma batida de leve no trânsito acaba ocasionando algo maior. Se a gente facilita de certa forma a posse e o porte de arma no Brasil, que danos, que reflexos poderiam acontecer com a nossa sociedade? Veja, Léo, particularmente à luz de uma série de estudos e de pesquisas que institutos no Brasil, como por exemplo o Sou da Paz em São Paulo, têm realizado, eu penso que o trabalho legislativo que venha a aprovar esta nova lei, eu espero que isto não aconteça, espero que o plenário reprove esse projeto de lei. Isto vindo a acontecer, eu penso que será um passo em direção ao passado que a nossa sociedade vai estar dando. O cidadão brasileiro, ao contrário do que uma parte da sociologia deste país informa, de que ele é um homem gentil, eu não estou bem de acordo com esta afirmativa sociológica. Eu penso que nós somos violentos, né? A nossa história, a construção da civilidade brasileira é uma construção que tem a violência como um instrumento ali vizinho, muito próximo, né? Peguemos, por exemplo, nos últimos 12, 15 anos, este país viveu um período de distribuição de renda jamais visto na história desta nação. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos um aumento vertiginoso da violência neste país. Pegue, por exemplo, a violência contra a mulher, né? Apesar de nós termos uma lei, né, que disciplina e que traz uma série de garantias à mulher, nós tivemos uma eclosão dos casos de violência contra a mulher. Eu penso que militarizar a sociedade, conceder o direito ou facilitar essa concessão ao cidadão comum dele portar uma arma, vai aumentar as complexidades no campo da violência. Há um discurso de parte dos parlamentares contra essa mudança, que diz que seria um atestado de que o poder público faliu na segurança pública e agora armem-se e se defendam. Tem um pouco disso? Pode soar assim mesmo? Veja, eu penso que o Estado não fale nas suas funções. A ideia é sabermos exatamente o que significa esta expressão segurança pública, né? Segurança pública, ela é uma tecnologia na mão do Estado. Devemos separar o que é segurança e o que é público, né? Público é a esfera na qual todos nós podemos participar, concedendo a nossa opinião, como, por exemplo, o direito de voto, constrói o que é o público, né? A segurança é um outro conceito, um conceito bem mais complexo, né? Porque é um conceito metafísico que nós não conseguimos estabelecer fronteiras, não conseguimos estabelecer limites. Mas, em último caso, eu interpreto a segurança pública como uma tecnologia nas mãos do Estado, digamos assim. Cabe ao Estado, portanto, construir políticas públicas dentro dessa ideia de segurança pública que possa conceder minimamente a ideia ao cidadão de que ele está seguro até certo ponto. Eu penso particularmente isso. Não quer dizer que a segurança pública ela vai resolver todos os problemas de criminalidade deste país ou de qualquer outro país no mundo ocidental. Já parte do discurso de quem defende a aprovação diz que a Constituição traz o direito de defender a própria vida. Como é que se responde também a essa parcela? A Constituição traz uma série de direitos, né? Assim como também traz deveres. O pensamento constitucional contemporâneo, vou utilizar essa expressão porque os constitucionalistas assim o fazem, tem também feito uma crítica, né, à Constituição de que ela está chegando a fronteiras que não deveria chegar, ou seja, chegar a espaços que não deveria ocupar. Determinadas matérias não deveriam estar na Constituição. O argumento do pensamento armamentista que diz que a Constituição concede esse direito, essas vozes que se levantam, elas se calam, por exemplo, quando nós temos
um déficit enorme na realização material dos direitos sociais. Essas vozes não aparecem. Eu não conheço, e olhe que a nossa Constituição, ela não é muito diferente das constituições do início do século XX no mundo ocidental, em todos os países do mundo ocidental. Mas eu não conheço nenhum país que tenha resolvido o problema de criminalidade ou de segurança pública com uma lei concedendo ao cidadão comum o direito de portar uma arma. A Europa, por exemplo, construiu 50 anos de paz, não foi com esse tipo de norma, mas foi realizando direitos sociais. Utilizou programas sociais, utilizou políticas públicas que realizassem materialmente esses direitos sociais. E a Europa viveu 50 anos de paz e de minimização da violência e da criminalidade. O senhor fala em outros países, tem parlamentares também que fazem comparativo como a coisa acontece nos Estados Unidos ou na Suíça, em outros países da Europa. É possível comparar, já que são culturas diferentes, sociedades diferentes? Particularmente do ponto de vista metodológico, Lael, eu penso que nas ciências sociais a utilização do método comparativo é uma problemática. Eu não posso importar modelos culturais e mergulhá-los em outros modelos culturais. Eu penso que isto representa uma grande problemática. Tratar da ideia na memória constitucional americana, né, que é a construção de uma nação à luz desse direito, desde a Constituição de 1787, é uma coisa. E mesmo assim, dentro da realidade americana, nós temos uma complexidade imensa, ou seja, temos uma série de estados que não contemplam a norma constitucional americana, por exemplo, Chicago, Nova York e outros estados que não concedem ao cidadão americano o direito de portar uma arma, né? Recentemente, o prefeito de Chicago deu uma entrevista coletiva, se não estiver enganado, 2 semanas atrás, exatamente dizendo que precisaria de uma nova lei ou de leis que retirassem da população essas armas. 2 ou 3 semanas atrás, o episódio de Oregon, em que se entra a uma escola e se assassina mais 10 pessoas, o presidente americano foi à televisão e concedeu entrevista também dizendo: está na hora de pensarmos ou de repensarmos essa ideia constitucional de se andar armado. O cidadão armado, professor, eu já fiz algumas entrevistas com delegados que me deram a entender isso. O cidadão armado ele pode se tornar fonte de arma para o bandido, né? São mais armas na sociedade que o bandido sabe agora onde ir lá buscar. É isso. 2 pontos interessantes nessa questão. Primeiro, nós temos pesquisas no país que informam que boa parte ou uma maior parte das armas que estão na mão dos agentes dos delitos, elas são originalmente lícitas, ou seja, elas foram adquiridas originalmente do ponto de vista da licitude, né? E depois é que esses agentes dos delitos conseguem se apropriar dessas armas de cidadãos que as adquiriram legalmente e aí as utilizam da forma como bem quer. Um outro argumento que o pensamento armamentista fala é que o cidadão armado, então, vai evitar que o agente do delito adentre ao recinto, à sua residência ou ao espaço que ele está, porque aquele agente sabe que o cidadão está armado e, portanto, não vai entrar. Ora, com todo respeito, com devido respeito, com o máximo respeito, essa é uma tese ridícula, né? Porque se fosse assim, se funcionasse assim, este país não teria assalto a banco, né? E que eu saiba, os seguranças que estão dentro das unidades bancárias não estão desarmados. Esse país não teria, por exemplo, assalto a carro forte, e que eu saiba, os seguranças que estão dentro do carro forte não estão desarmados. Então, essa ideia de que se está armado em um recinto, o agente do delito não vai adentrar esse recinto porque está armado, essa tese é ridícula. Eu vou fazer uma pausa rápida aqui, mas a gente continua esse debate daqui a pouco. Agora é hora de um intervalo rápido mesmo, que traz informações sobre leis da nossa capital. Fica por aí que a gente volta já. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? O acesso aos elevadores é direito de todos, sem discriminação. O frete para a entrega de móveis e eletrodomésticos deve ser gratuito. E o Bosque das Águas, em Mangabeira, tem preservação ambiental garantida. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaespessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você.
Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? O programa de combate ao bullying está em todas as escolas municipais. A rede municipal de ensino incluiu o tema Educação no Trânsito em suas atividades. E o programa de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes já é realidade. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joãomaispesoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Câmara Debate está de volta, hoje discutindo o Estatuto de Controle de Armas de Fogo, que, caso seja aprovado, revogará o atual Estatuto do Desarmamento. O texto foi aprovado por uma comissão especial na Câmara dos Deputados e segue para a votação em plenário. Quem nos esclarece o assunto é o professor Luciano Nascimento, especialista no estudo do direito penal moderno no Brasil. Deixa eu voltar esse bloco, professor, trazendo um dado aqui do Ministério da Saúde, que calcula que o Estatuto poupou cerca de 121 mil vidas de 2003 a 2012. O governo federal e o Ministério da Justiça não querem essa alteração em hipótese alguma, né? Tendo esses dados, não já seria um motivo para a gente pensar em não armar a população novamente? Eu penso que sim. Eu penso que os dados corroboram a ideia de uma não militarização da sociedade. Entretanto, também não podemos desconsiderar, né, que o aumento da violência ou o aumento dos índices de criminalidade no país provoca uma insegurança, né, no seio social, né? E a população, portanto, se sente insegura. Agora, sentir-se insegura não será resolvida essa questão portando uma arma, né, a meu juízo, digamos assim. Eu penso que o Estado é o responsável, o Estado tem que manter o monopólio da segurança pública. A questão da autodefesa, eu penso que na nossa cultura ela não deve viger. O Estado é o responsável pela segurança do cidadão, o Estado é responsável pela segurança pública. Cabe a todos nós exigirmos do Estado, né, políticas que venham a garantir até um certo limite a nossa segurança. E não nós andarmos armados ou portarmos uma arma e entendermos que vamos resolver o problema da criminalidade. Este é um ponto interessante. Quando, em 2003, ocorreu a edição da Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento ele não surge para diminuir criminalidade. Ele surge para retirar da população as armas existentes e, portanto, criar, digamos assim, uma certa funcionalidade no sentido de minimizar os casos de violência, mas não de diminuir a criminalidade no país. Não é essa a função do Estatuto do Desarmamento. Em 2005, houve o referendo. A pergunta até era: o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? E a maior parte da população disse que não deveria ser proibido. Então a gente tem desde lá de trás um dado mostrando que a população de fato tenta fazer alguma coisa ou acha que pode fazer alguma coisa com as próprias mãos, né? Sem dúvida. Este dado é inequívoco. Agora, eu penso que a questão é bem mais complexa. Veja, o anseio popular por a ideia de portar uma arma, ela não pode, esse anseio não pode ser corroborado pelo legislador. E aqui eu faço a crítica ao trabalho legislativo. A primeira função do trabalho legislativo é a função pedagógica, ou seja, de educar a população, de educar os cidadãos comuns, no sentido de dizer que o Estado, né, e aquele representante dessa população é que são os legitimados para construir a ideia de segurança pública. Ora, nós temos um sério problema entre a comunicação produzida pelo cidadão comum e a sua representação, ou seja, o político, o legislador. Cabe ao legislador construir
digamos assim, políticas, e ele tem o instrumento para isso, ele tem a estrutura para isso, ele tem a ferramenta para isto, cabe, portanto, ao legislador construir essa ideia materialmente, no sentido de conceder ao cidadão ou passar ao cidadão de que ele está seguro até certo limite, digamos assim. Mas nós temos um problema no trabalho legislativo, nós já discutimos isso aqui no seu programa por diversas vezes. Deveria ser assim como o senhor está falando, né? Então, deixa eu pegar essa deixa que o senhor nos passa. Estamos diante, certamente, também de uma indústria que quer vender mais, que quer lucrar mais, que deve ter seus parceiros parlamentares. Um grande problema do Brasil em várias áreas, né, professor? Sim. A indústria armamentista no Brasil, ela é extremamente poderosa. Boa parte de legisladores que defendem a ideia de militarização da sociedade e do cidadão como um portar a arma, tiveram suas campanhas financiadas, né, por essa indústria, né? Recentemente, o jornalista Caco Barcelos fez um programa exibido na TV Globo que mostrava exatamente essa realidade, né, indagando aos deputados, por ele ser favorável à revogação do Estatuto de Desarmamento, mas a indústria armamentista havia financiado sua campanha, né? A resposta de vários legisladores foi de que, sim, mas R$100 mil não constrói a minha campanha, ou seja, não me elege. Sim, mas R$100 mil foram doados para a sua campanha. Isso é inequívoco. Então, houve um financiamento. Então, a sua ideia ela está condicionada até certo ponto. Cabe a cada um de nós agir de que maneira, professor? O que é possível, pelo menos, observar esses parlamentares, quem está demonstrando apoio a quem, para a gente entender o que tem por trás daquele apoio? O que é que a gente pode fazer? Infelizmente, lá eu vou ter que construir aqui um pensamento extremamente negativista. Nós não temos, e já discutimos isso no seu programa em outras oportunidades, nós não temos um mecanismo jurídico, né, de fiscalização efetiva do trabalho legislativo, né? O pensamento constitucional, o pensamento da ciência política brasileira e do mundo ocidental precisa rever este ponto na democracia representativa. Ou seja, nós precisamos criar instrumentos jurídicos de maior fiscalização sobre o trabalho legislativo, em que o cidadão comum ele possa exercer uma pressão maior sobre aquele o qual recebeu seu voto e, portanto, tem uma função específica. Qual é? Trabalhos no sentido de políticas públicas que melhore a qualidade de vida daquele cidadão. Mas, infelizmente, nós não temos esses instrumentos ainda. Mas precisamos criar esses instrumentos e eles têm que ser de ordem jurídico-política. A gente sempre acaba voltando para uma discussão sobre consciência política, né, professor? Eu anotei aqui o seguinte, sobre formação de pensamento social ainda. A gente tem, talvez, uma dificuldade, o brasileiro, de discutir, de debater e também de se informar antes de omitir uma opinião ou antes de definir qual o posicionamento dele sobre determinados assuntos. Então, a gente tem, por exemplo, a redução da maioridade penal. Algumas pesquisas apontaram que mais de 80% da população concorda com a redução. Eu já discuti com muita gente que concorda e que não tinha muita ideia, no fim das contas, do que estava dizendo. Assim, no fim da discussão, ela mesma chegou a essa conclusão. Mas foi junto com o pensamento da maioria. Isso deve ser muito prejudicial para um país, essa coisa do... vou usar uma expressão bem popular, aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Alguém disse ali que era para ser daquele jeito e você não estudou, não analisou e já está junto com a mesma opinião, né? Sem dúvida. Bem, novamente voltamos ao personagem intitulado de O Legislador, né? Função, como eu dizia anteriormente, a primeira função dele é pedagógica. Não é porque a população, 80% da população, quer a redução da maioridade penal, que isto tem que acontecer. Ou seja, o trabalho legislativo tem que informar a população que isto não irá resolver o problema daquilo que alguns teóricos do direito chamam de criminalidade juvenil, de criminalidade adolescente. Isso não irá resolver. Veja, nós vivemos um paradoxo neste país. Nós vivemos num período democrático no qual nós encarceramos mais do que no período totalitário. Isto é um paradoxo inacreditável na democracia brasileira. Segundo dados do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, hoje nós somos o 4º país em população carcerária, né? Colocar esses jovens
para dentro de uma unidade penitenciária, penso que não irá resolver o problema digamos assim, do que esses teóricos chamam de criminalidade juvenil, e também não irá construir segurança para a sociedade. Eu também tenho dados de que, se você colocar em votação a população se ela é a favor da pena de morte, esse índice de 80% vai atingir outras fronteiras, porque a maior parte da população vai dizer que é a favor da pena de morte. Ora, mas isso não irá resolver o problema da criminalidade no país, né? Não se resolve o problema da criminalidade com medidas drásticas, com aumentos de pena, com legislação de emergência. Esses campos, ou o campo da segurança pública, do direito penal, não pode sofrer experimentos científicos. Ou seja, vamos fazer uma experiência aqui para ver no que dá e depois a gente resolve. Não. Enquanto isso, pessoas vão morrendo. Exato, e outras coisas vão perfeito. Ou seja, né? um experimento neste campo pode ocasionar um dano do ponto de vista da construção da civilidade irreparável. Professor, e tem uma luz no fim do túnel, a gente vai por onde para tentar resolver essa questão da segurança pública, dar uma resposta à população que tanto pede e pensa que pode resolver sozinha às vezes? Eu penso que sempre há uma luz, né, Lael? A luz, ela jamais pode ser apagada. Cabe a todos nós, cabe aos teóricos, cabe àqueles que trabalham com empirismo, cabe a vocês da comunicação social, construir a ideia de que a luz não pode ser apagada, né? Nós não podemos perder a esperança de que as soluções podem ser encontradas. Mas não só as soluções, pelo menos os estudos demonstram, não há mais soluções definitivas, né? As soluções, elas são sempre momentâneas, elas são sempre relativas, elas são sempre reparadoras e elas precisam acontecer continuamente. Não podem sofrer hiatos, não podem sofrer interrupções. Eu penso que cabe a todos nós pensarmos essa solução. Mais do que a qualquer outro personagem, cabe ao Estado. Agora, eu penso que há uma ferramenta inequívoca que irá resolver o problema da criminalidade, mas que irá minimizar enormemente o problema da criminalidade, que é a questão da realização material dos direitos sociais. Ou seja, se o Estado, e só o Estado pode fazer isso, o Estado tem que pensar em mecanismos de realizar materialmente os direitos sociais. Eu penso que essa é uma luz a ser seguida. Esta luz, sim, tem sentido. Armar a população ou militarizar a sociedade não há sentido algum. Evitar acontecer, é isso. Perfeito. Evitar criar situações propícias à violência acontecer. Sem dúvida alguma. Porque, veja, nós temos dois extremos nesse país. Eu dizia isto recentemente numa rádio em Campina Grande, semana passada, e o radialista ficou assim, como que não entendia. Quem comete, e nós temos pesquisas sobre isso, quem comete crime contra o patrimônio neste país utilizando uma arma de fogo é porque não tem patrimônio em regra. Mas isso é um extremo. Mas nós temos um outro extremo neste país que é cultural também. Ou seja, pessoas que têm patrimônios enormes que não utilizam uma arma de fogo, mas continuam praticando crimes contra o patrimônio. Também dá um outro debate inteiro. Essas questões culturais são muito interessantes. Professor, a gente já precisa encerrar, a diretora está falando. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Portas sempre abertas aqui, professor. Eu quero lhe agradecer ao Câmara Debate e deixar apenas uma sugestão ao cidadão comum, ao cidadão brasileiro. O cego não precisa sonhar que é cego para saber que é cego. Nós não precisamos puxar o gatilho de uma arma para sabermos que a nossa vida não será a mesma nunca mais. Não puxe o gatilho. Bacana, até a próxima, professor. Até a próxima. O Câmara Debate desta semana termina agora, mas a gente se vê sempre pela internet. TV Câmara JP é o endereço da nossa página no Facebook e também do nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia em mais esta semana e a gente se vê na próxima, então. Até lá.